Querido povo de Deus, aqui Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, cujo carisma é oração e evangelização. Uma missão situada no sítio Marrecas, em Calçado, Pernambuco. A padroeira dessa missão é a Mãe do Rosário de Fátima. Amado, eu peço a você que fique comigo até o final, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Eu quero abraçar os casais e o grupo de casais que me convidaram. Veja, esse vídeo é uma simples colaboração de reflexão sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje. Alegria e esperança. Alegria e esperança sobre a igreja no mundo de hoje. Uma igreja que quer dialogar, uma igreja que quer usar os remédios da misericórdia e ajudar toda a humanidade no processo de socialização, de misericórdia, no processo de santificação, no processo de busca dos aprimoramentos humanos. E é claro que o centro, aquele que é o nosso motor, o nosso inspirador, o nosso modelo de homem, que é Deus, é Jesus Cristo, todo homem e todo Deus. Então, eu recebi esse convite maravilhoso, em nome do Pai Alex e da Mãe Mari, Mãezinha Mari. Eu abraço todos os casais e agradeço pelo convite. Vou tentar contribuir da melhor forma possível, com muita humildade. Espero que a minha reflexão possa ajudá-los. E não é minha, é da igreja. Aqui não tem nenhuma opinião pessoal. Já deixo de antemão esclarecido. Não tem opinião pessoal. Janailton não é teólogo. A igreja é mãe e mestra. A igreja é teóloga e são 2000 anos de ensino. Nós temos que nos abrir com muita boa vontade, estudarmos. Para todo católico é importante. Então eu peço a você que fique comigo. Eu fiz questão e falei com o casal, com os casais, para postar esse vídeo aqui no canal e ficar disponível para todos os católicos e aqueles que me seguem. Então compartilhe e fique comigo e você vai aprender um pouquinho e vai se apaixonar pela Santa Madre Eclésia Católica, pela Igreja Católica. Gente, o documento já começou, tá? O documento trata sobre doutrina social. A resposta à colaboração da igreja no desenvolvimento dos povos, nas relações de política, de sociedade, nas relações humanas, no diálogo entre os povos, como nós devemos viver em sociedade, a realidade que o mundo estava enfrentando quando, em 7 de dezembro de 1965, essa Constituição Pastoral foi aprovada, pelo Papa Paulo VI. 7 de dezembro de 1965 foi aprovada essa Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, alegria e esperança, ou alegrias e esperanças, tá, amados? Então, 7 de dezembro de 1965, doutrina social da igreja. Não é esse documento que inaugura, já quero esclarecer, inaugura a reflexão social da igreja. Claro que a igreja vem refletindo em 2000 anos, a igreja está no mundo. Nada acontece fora do mundo. Deus atua no mundo. Jesus é a comunicação perfeita do Pai. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, amados, e veio dialogar com os homens, curar-nos, salvar-nos, veio nos acostumar à divindade. Ele se fez homem, ele assumiu a nossa natureza. Então, o Senhor está no mundo para redimir os homens. Os homens, e você sabe, homens e mulheres. Você sabe? Então, queridos, Jesus, ele realiza o seu projeto salvífico no mundo. E a sua morte, dizia São João Paulo II, redimiu todo o cosmo. Todo o cosmo. Todo o cosmo. Não só os homens, que são dotados de uma alma imortal e espiritual e racional, mas ele redimiu a natureza e todos os animais e todo o cosmo, a morte redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é claro que a vida eterna é dada aos homens e mulheres. Não há dúvida disso, porque só nós possuímos uma alma racional e espiritual e imortal.
Então não tenha medo, todos nós ressuscitaremos um dia com Cristo. Ele como primícias dos que morreram. Ele ressuscitou primeiro, ele venceu a morte. E em Cristo nós temos uma ressurreição. Ele ressuscitou. E a partir dele, todos são ressuscitados por ele, pelo mesmo Cristo, pelo nosso Deus. No batismo estamos incorporados a Jesus Cristo. O material proposto pelo encontro de casais é um material maravilhoso e é um resumo. Eles têm em mãos esse resumo. Vou refletir um pouquinho sobre esse material, mas vou contribuir de forma mais ampla aqui o documento. Espero que possa ajudar dessa forma, queridos casais. Fiquem comigo, fiquem comigo, fiquem comigo. Saudade de vocês, viu? Saudade de vocês. O meu carinho. Estão rezando por mim ou já me esqueceram? Olha, doutrina social da igreja, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a igreja no mundo de hoje. Veja, nós temos outros documentos que tratam sobre doutrina social da igreja. Como eu disse, a igreja está no mundo desde a encarnação do Verbo. Cristo é o fundador da igreja. Em Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, edifico a minha igreja. E nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja. Jesus fundou essa igreja no ano 30 do século I, em Cesareia de Filipe. Quem deu o nome de católica foi Santo Inácio de Antioquia. E essa igreja foi se compreendendo, se desenvolvendo e evangelizando os povos. Então tudo acontece aqui, com os pés no chão, tá? Santo Agostinho dizia, coração ao alto, mas pés no chão. Então, nós falamos de transcendência porque o Senhor nos faz transcender. Cuidado! E a igreja quer dialogar com o mundo moderno porque vemos correntes que querem levar tudo a este mundo, construir um paraíso na terra. A igreja não aceita isso e sabe que o homem, possuidor de uma alma imortal, transcende essa realidade material. Isso é a maravilhosa contribuição do cristianismo. Queridos, Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Essa aqui é como que o documento fundacional da doutrina social. Mas eu disse a vocês, certo? Desde o primeiro século, o Cristo age no mundo e a igreja atua no mundo, evangelizando os povos. E a igreja evangelizou o mundo inteiro. Oriente e Ocidente, Ásia Menor, a igreja evangelizou. Então, Rerum Novarum é um documento assim como que a Carta Magna, a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Aqui é uma resposta para o comunismo ateu já inaugurado por Karl Marx com o Manifesto do Partido Comunista de 1848, que gerou muitas desgraças para o mundo e infelizmente muitos países, muitos políticos e muitos partidos se inspiram ainda nesse documento. Então você viu aí presidentes que você sabe quem é do nosso país se orgulhando de ser comunista. Uma ideologia ateia e assassina. Não brinquem com ela, certo? Rerum Novarum é um documento de base que você pode pesquisar. Divini Redemptoris, carta encíclica de Sua Santidade o Papa Pio XI sobre o comunismo ateu. O comunismo ateu, queridos. O comunismo ateu. E esse Papa enfrentou, sim, os inícios da Segunda Guerra Mundial, meus amados. Queridos, a coisa é muito séria. Deixa eu ver o ano aqui exato para dizer a você de forma correta. O ano exato. No dia 19 de março de 1937, no ano 15 do nosso pontificado, 15º do ano do nosso pontificado, do pontificado do Papa Pio XI, 1937, queridos. 1937 essa carta. A guerra mundial vai acontecer em 39. O ateísmo ateu, nazista e comunista, não acho que Hitler tinha fé, nem Stalin, nem Lenin, nem os revolucionários. Eram ateus e perseguiram o cristianismo, o judaísmo e tudo mais. A Rerum Novarum, deixa eu dizer para você de que ano que é exatamente, né? Dada em Roma junto de São Pedro a 15 de maio de 1891, no final do século XIX. No século XIX, o ateísmo prático e o ateísmo radical estavam em ebulição, queridos. Essas duas cartas são resposta. Ah, Janaílton, nunca li. Você precisa ler. Estou apresentando para você só.
40º ano, carta encíclica de Sua Santidade Pio XI sobre a restauração e aperfeiçoamento da ordem social em conformidade com a lei evangélica. Olha só como eles refletem. Pio XI, novamente, deixa eu ver o ano para você, viu? 31, em 1931. Essa carta é antes dessa. Antes dessa, veja como é importante. E quem inspira? Ahero Novaro. Ahero Novaro. Documentos sociais. Aqui antes do Concílio Vaticano II. Antes da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Só para você conhecer, queridos. Só para você saber que existem. O trabalho humano. Labore Excessis. 90º aniversário da Rerum Novarum. Da Rerum Novarum, ó. 90 anos da Rerum Novarum, o Papa João Paulo II escreveu o trabalho humano. 90 anos aqui, ó. Vendo? Então, foi em que ano ele escreveu? Pego para você, ele fala agora. 81, 91, 1891, 1981, 90 anos da Rerum Novarum. São doutrinas sociais. Pós-Vaticano II. Essas agora. O trabalho humano. 80ª Advenis e Sua Santidade o Papa Paulo VI, por ocasião do 80º aniversário da encíclica Rerum Novarum. 80 anos da Rerum Novarum, da encíclica que inaugurou a reflexão social da Igreja. E digo, em 1971, escreveu. E temos a Populorum Progressio, carta encíclica de Sua Santidade o Papa Paulo VI sobre o desenvolvimento dos povos, que foi escrita em 26 de março de 1967 foi escrita essa carta encíclica. São documentos pastorais de suma importância para entender a doutrina social da Igreja. Ajuda no documento proposto que vocês propuseram e na Constituição Pastoral. São contribuições, livros, cartas pastorais para a pesquisa e o estudo. Aqui nós temos uma introdução à doutrina social e temos aqui, claro, compêndio da doutrina social da Igreja. Aqui, o compêndio da doutrina social da Igreja. Esses documentos são trabalhados aqui, ó. É o resumo, é o compêndio. Aqui está todo o material de doutrina social, a reflexão oficial, a opinião da Igreja sobre as relações dos povos, as relações políticas, a ação da Igreja social no mundo. Aqui está, povo judeu. Depois nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que acredito que vocês todos têm, né? Tem o Catecismo da Igreja Católica. E qual é a parte do Catecismo que trata sobre doutrina social, Janaílton? O Catecismo é dividido em 4 partes. A primeira trata sobre a fé, a segunda sobre a liturgia, a terceira sobre doutrina social da Igreja. A terceira parte do Catecismo. E a quarta parte trata sobre a oração. A oração. Amados, apresentei algumas bibliografias para vocês pesquisarem, estudarem, se quiserem aprofundar. Certo? Espero ter contribuído e você ter entendido esses documentos. E busque, de verdade, busque. Amados, veja, o objetivo geral desse encontro é refletir sobre a missão da Igreja no mundo segundo a Constituição Gaudium et Spes, sobre a alegria e a esperança. Então, refletir sobre a missão da Igreja no mundo atual. Entenda e reflita que quando esse documento foi escrito, essa Constituição Pastoral, foi em 65, amados. Muita coisa mudou. Mudou ou não mudou, povo de Deus? Nós estamos no ano de 2023. Só que a carta é muito atual. Os problemas que nós enfrentamos hoje não são tão diferentes do que a igreja enfrentava no ano 65. Nós estamos aqui no contexto da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial havia acabado em 45. Você sabe que 39 e 45 foi a Segunda Guerra Mundial. E depois que acabou a Guerra Mundial, começou as tensões entre os dois blocos, o capitalista e o socialista. Temos aí a Guerra Fria, que durou até 92, salve engano, 92. Então, olha o contexto de Guerra Fria, de tensões, de mísseis colocados em Cuba. Imagina os dois blocos se ameaçando mutuamente, uma corrida
gigantesca armamentista. Queridos, Guerra Fria, problemas, convulsões sociais, Muro de Berlim, muita divisão, muita pobreza, muita miséria, muitas mortes. Tínhamos saído de uma carnificina. Amados, a Segunda Guerra Mundial matou mais de 100 milhões de pessoas. Juntando as duas, são 150 milhões de pessoas. Números assim aproximados. Imagine toda a tragédia humana que o mundo viveu no século XX. E a igreja quer contribuir. A igreja mesmo foi muito perseguida. O Papa Pio XII, extremamente perseguido, caluniado. Mentiram muito. Chamaram o Papa de amigo de Hitler, o Papa de Hitler. Quando, ao contrário, foi o Papa que defendeu e salvou muitos judeus. Então, olha o contexto social que a igreja estava vivendo nesse século XX, e vem essa Constituição para poder refletir, dialogar e contribuir com a salvação dos povos. Porque você sabe que o mundo só encontrará a paz em Cristo Jesus. Ponto. Alguns textos foram propostos pelo material do grupo de casais. 1 Coríntios 13, 1, 10, Efésios 5, 21, 25 e versículo 33, e 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 ao 8, e João 13, 34 e 35. O primeiro texto, 1 Coríntios 13, 1, 10, trata sobre o amor, é o hino do amor. Mesmo que falássemos todas as línguas, se não tivéssemos amor, nada seria, nada seríamos. E Efésios 5 e 1 Coríntios 7 trata sobre a relação entre os esposos, as relações conjugais, o amor mútuo, a compatibilidade, a doação mútua, o sacrifício mútuo. Marido, gaste a sua vida pela sua esposa. Esposa, ame o seu marido. A família no modelo único de Deus, homem e mulher. Famílias são gerações passadas, gerações presentes, gerações futuras. Não aceite outro modelo de família, porque não existe. Não existe. Não existe. E a família, vivendo o sacramento do matrimônio, tem que receber o sacramento do matrimônio. Não pode ser amancebado, nem amaziado, nem juntinho, coisa nenhuma. Todo o casal que participa dos encontros de casais precisam receber devidamente o sacramento do matrimônio. Quer dizer, realizarem, porque quem realiza são os cônjuges, quem realiza são os dois livremente, amorosamente e na liberdade. Eles realizam, são agentes do matrimônio. Ah, Janailton, sim, vocês são o agente do matrimônio, o padre, a testemunha qualificada. E o sacramento do matrimônio é chamado de sacramento do serviço. Então, o casal, em uma só carne, deve testemunhar o amor cristão no mundo. Guardou isso? Vocês devem testemunhar o amor cristão no mundo. E o texto de João 13, 34, 35 é o seguinte, e eu leio com vocês. Pegue a sua Bíblia, João capítulo 13, versículos do 34 ao 35, 2 versículos apenas. E ele diz: dou-vos um novo mandamento, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que lindo. Palavra da salvação. Qual é a força motriz? O que nos move? O nosso dínamo é o amor. É Cristo. E quem é o amor? Não é uma teoria, é uma pessoa. E o amor é sacrifício, é renúncia, é entrega total. O amor não é um sentimento banal. O amor não é amar um sorvete, amar um picolé, amar uma lasanha. Amor é sacrifício, é entrega. É kenosis. O que é kenosis, Janailton? É rebaixamento. E o mundo precisa ser impactado pelo amor. O cristão em todos os setores da sociedade precisa testemunhar este amor no trabalho, na advocacia, trabalhando de pedreiro, de varredor de rua, de servente, trabalhando nos escritórios, na igreja, nas pastorais, trabalhando na psicologia, trabalhando na engenharia, empresariado. Você é cristão. E quem vos anima é Cristo.
Então saiba que a sua missão primeira é santificar, é salvar, é redimir, é levar a mensagem cristã. Ou se todos os cristãos compreendessem isso. E quando eu falo de cristão, católico. Não tem como desassociar catolicismo de cristianismo. Não venha com essa conversa. Não venha. Então, vou refletir com vocês a comunidade humana, o significado do bem comum, da igualdade da vida social, a atividade humana no mundo, o papel da igreja no mundo contemporâneo. Já é uma segunda parte que vocês vão estudar e estou aqui para ajudar. Espero poder estar ajudando. Estou me fazendo entender? Sou limitado mesmo, queridos. É assim mesmo. Vamos embora. Veja, a primeira parte ela é longa. Ela trata do número 232 até o número 344. São 112 números. Nós tínhamos que ler cada um deles. Não dá tempo? Não é a proposta. Então eu vou passar rapidamente. Espero assim ajudar, refletir e poder contribuir com vocês. Já estou fazendo. No número 1 diz o seguinte: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Por quê? Porque os discípulos de Cristo estão no mundo. Os discípulos de Cristo não estão acima de ninguém. Os discípulos de Cristo estão nas relações, no dia a dia, nos conflitos. Os discípulos de Cristo precisam ser sal e terra, sal e luz no mundo. A terra fértil, uma terra que produz frutos. Então, todas as tristezas e alegrias dos homens são também dos discípulos de Cristo, porque nós estamos no mundo. E os discípulos de Cristo querem que todo mundo se torne discípulo de Cristo. Não pense que o nosso diálogo é um diálogo passivo, é um diálogo... Não, nós queremos que o mundo se converta a Cristo e a sua igreja, porque não se conhece outro caminho. Nós dialogamos, mas sabemos que o pluralismo religioso é conversa fiada. Há uma só porta, um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Dialogue com conhecimento, mas entenda e não renuncie isso. Papa Bento XVI, valores inegociáveis, valores irrenunciáveis. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê diz como Santa Marta: eu creio, Senhor, que Tu és o Deus que devia vir ao mundo. Eu creio firmemente, disse Santa Marta a Jesus na ocasião da ressuscitação de Lázaro. Nós firmemente cremos que Jesus é o Salvador do mundo? Será que você crê? Psicóloga, militar, empresário, advogado, dona de casa, você crê? Sim ou não? Torcedor do caprichoso, torcedor do garantido, você crê nisso? Sim ou não? Então diga comigo: eu creio firmemente que o Senhor é o Salvador do mundo. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Veja, a igreja é a vocação do homem, movido pela fé, número 11, conduzido pelo Espírito do Senhor que enche o orbe da terra. O povo de Deus esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e nas aspirações dos nossos tempos, em que participa com os outros homens, quais sejam os sinais verdadeiros da presença ou dos desígnios de Deus. A fé, com efeito, esclarece todas as coisas com luz nova. A fé esclarece todas as coisas com luz nova. Todas as relações, todas as dores, todas as angústias. É a fé que esclarece com luz nova. Então não tem como banir. O comunismo baniu a fé, o nazismo baniu a fé e não dá certo. O homem sem fé cai naquilo que assustou até o próprio Nietzsche, o niilismo ateu. Nietzsche é o profeta da morte de Deus, e uma sociedade sem Deus caminha para o abismo. Somos seres essencialmente religiosos.
E precisamos da fé de Cristo, porque passará o céu e a terra, e a sua palavra não passará. Governos passarão. E já passaram, impérios caíram. O Império Romano do Ocidente caiu em 576, século 6. E o Império do Oriente, Constantinopla, caiu em 1456. Então os impérios caem, os impérios ruem. Não adianta buscar o poder de forma inconsequente, como muitos governos hoje buscam, e matam, e exploram, e cesseiam a liberdade. Então a igreja não aceita toda a condição de escravidão, tráfico humano, pedofilia, abusos sexuais, aborto, genocídios, campos de concentração. A igreja censura todas essas formas de destruição da vida humana e se posiciona clara e vivamente. A fé, com efeito, esclarece todas as coisas com luz nova. Manifesta o plano divino sobre a vocação integral do homem e por isso orienta a mente para soluções plenamente humanas. Veja, manifesta o plano divino sobre a vocação integral do homem e por isso orienta a mente para soluções plenamente humanas. Não são decisões que estão, não, humanas. Porque Deus se fez homem, Ele é o homem perfeito. Entenda isso. Porque muitos querem escorraçar a igreja para uma vida privada, a religião para uma vida privada. Não, a religião está no centro das relações humanas. A fé. Os cristãos votam, os cristãos compram, os cristãos vendem, os cristãos investem. O problema é que os cristãos não estão entendendo a sua vocação primeira. Veja, a igreja é a vocação do homem. Qual é a nossa vocação? Vocação vem do latim, é vocare, é chamado. Deus nos chama a sermos sal e luz do mundo, a nos santificarmos, casais, a nos santificarmos, a redimirmos toda a humanidade, a evangelizarmos. Nós somos o corpo místico de Cristo. Então a igreja contribui. Quando nós falamos de igreja, parece uma coisa... Não, a igreja somos nós, batizados. Diga, eu sou igreja. No documento de vocês tem uma reflexão que diz: a igreja refletiu sobre uma real necessidade de sair de uma igreja hierárquica para uma igreja povo de Deus. Está aí no documento de vocês. O que significa isso? O povo de Deus não somos só nós leigos. O povo de Deus é o Papa. O povo de Deus são os bispos. O povo de Deus são os padres, os diáconos, os religiosos e religiosas. Somos todos nós batizados. A hierarquia é importante e tem que existir, claro. A igreja não é uma democracia onde todo mundo manda, não. A igreja é uma hierarquia. Só que essa hierarquia não é para ser servida, é para servir. O poder na igreja, diz o Papa Francisco, é o serviço. É o serviço. O mestre lavou os pés dos discípulos. Também nós, e os que são o sacerdote, não é outra coisa. O diácono, aquela alva que ele coloca, aquela que não é casula, esqueci o nome agora, ali é um avental. O diácono é aquele que serve as mesas. Ele tem que servir a comunidade. Todo padre é um diácono e todo bispo é um diácono. E todos nós precisamos ser diáconos. O maior na comunidade é aquele que serve. O princípio cristão é isso. Tiago e João, a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Quero que meu menino esteja um à tua direita ou à tua esquerda. Coitada da mãe. Jesus, tu não sabe o que estás pedindo. Os outros discípulos ficam com ciúme. E Jesus diz: as nações oprimem umas às outras, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Mas hierarquia existe.
O papel do padre não é o papel do leigo. O papel do apóstolo, que é o bispo, não é o papel do padre, não é o papel do leigo. Os papéis precisam estar definidos, porque existe uma corrente teológica que quer destruir a figura de autoridade do padre. E muitos padres, às vezes religiosos, têm medo de exercer autoridade porque vê a autoridade como um problema, e não é um problema. Você, pai, tem que exercer sua autoridade. Você, mãe, tem que exercer sua autoridade. Você, coordenador da pastoral da família, precisa exercer sua autoridade. E a autoridade aqui não é mandar, não é humilhar, não é excluir. A autoridade é santificar, é salvar, é incluir, é amar, é cuidar. É cuidar. Então, manifesta o plano divino sobre a vocação integral do homem e por isso orienta a mente para soluções plenamente humanas. A nossa vocação é contribuir. Não sei se me fiz entender. A igreja é povo de Deus. E quando dizemos a igreja precisa ir aos necessitados, quem é a igreja que precisa ir aos necessitados? Queridos casais, durmam não. Quem é a igreja que precisa? O padre? O diabo? É você. Sou eu. A igreja que precisa ser hospital de campanha, como disse o Papa Francisco, somos nós que precisamos ir aos rincões, às margens do mundo para curar, para salvar, para redimir. Os pobres não são materiais, mas os pobres que estão morrendo sem Cristo. Uma sociedade sem Cristo se enforca, toma veneno, desaparece. Nós, igreja, temos que estar próximo às necessidades, às misérias, às dores do mundo, como um hospital de campanha, pronto para socorrer. Você é casal. Quando diz a igreja precisa priorizar os pobres, é você, igreja. Ah, mas o meu padre não está indo visitar os... E você, está? Janailton, por enquanto não é padre. Possivelmente não o será, porque não sou digno. Mas eu estou trabalhando incansavelmente. Ajude-me, casal, a manter essa missão e a dar conta dessa missão. O Janailton não para. Hoje é domingo e já tive vários compromissos missionários hoje. São 3 anos de missão exército, sem pausa, fundando, catequizando, trabalhando, ajudando, rezando. Como eu posso? Na minha miséria, na minha limitação. Vocês estão vendo as minhas limitações. Mas estou aqui para ajudar, para contribuir. Então, é você, igreja. E quando falamos de opção preferencial, é por Cristo essa opção. A opção preferencial pelo pobre. Não é só pelo pobre de recursos materiais. Tem tanto rico pobre. Porque senão essa teologia é muito medíocre. E normalmente quem fala é priorizar os pobres, às vezes não prioriza nada. Nós temos que priorizar Cristo. E Cristo nos envia para todos que precisam, de diferentes classes sociais. Todos que precisam. Eu evangelizo no prédio mais chique, no apartamento mais chique, e evangelizo na favela mais derrubada, na situação mais complicada. Com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. O curso de História da Igreja que eu dei na paróquia do bairro Nobre, eu dei na favela do Heliópolis, em São Paulo, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo encanto. Porque minha opção é por Cristo e eu quero que o mundo inteiro se converta a Ele. Pobres e ricos, negros e brancos, gays e héteros. Eu quero que todo mundo ajoelhe-se e ame Jesus Cristo. Queridos, vou saltando. Atividade humana no mundo, a atividade humana no mundo. O significado do bem comum, da igualdade da vida social, a comunidade humana. A comunidade humana, queridos, diz o seguinte no número 23, número 270. Entre os principais aspectos do mundo de hoje, enumera-se a multiplicação das relações mútuas entre os homens.
Para sua evolução em alta escala, contribui o progresso técnico atual. Contudo, o diálogo fraterno entre os homens se aperfeiçoa, não neste progresso, porém mais profundamente na comunidade de pessoas que exigem uma reverência mútua para com sua plena dignidade espiritual. A técnica é importante, mas o que gera liga, o que nos dá sustentação é uma comunidade espiritual. E nós temos um desafio de hoje. O mundo mudou de 65 para 2023. Estamos vivendo ditaduras. Manaus, me digam se eu estou errado. Os venezuelanos é uma realidade triste. E o ditador da Venezuela, vergonhosamente, é recebido no Brasil pelo nosso ilustre presidente, com tapete vermelho e com honra de presidente, de chefe de Estado, quando na verdade devia estar preso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que mata o seu povo, que frauda as eleições. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. Nós vivemos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós vivemos o desenvolvimento da inteligência artificial. Elon Musk, a pronúncia não está boa, mas você entendeu? Ele diz que a inteligência artificial substituirá o trabalho humano e vai ser gerado uma massa de desemprego enorme. E ele fala até num fundo que os países precisam ter para sustentar essas pessoas que ficaram desempregadas. Já imaginou? Um pai desempregado? Porque o trabalho dignifica, o trabalho dá sentido. Por isso que temos uma carta encíclica aqui que trabalha o trabalho humano. Porque se o trabalho da máquina substituir-nos, o progresso esfriar as relações, nós vamos assistir uma derrocada da humanidade. Que situação nós estamos hoje, queridos? Governos ditatoriais, doenças, o crescimento do câncer, de tantas doenças, passamos pela pandemia. E essa doença veio de onde? As explicações são frágeis. Quanta discussão política. Muitos criam problemas, convulsões mundiais para se beneficiar em detrimento. A guerra hoje é assimétrica, é biológica, é digital. Acordem. Acordem. Sentido da atividade humana no mundo. Por seu trabalho e inteligência, o homem tentou sempre desenvolver mais a sua vida. Hoje, porém, sobretudo ajudado pela ciência e técnica, o homem alargou e alarga continuamente o seu domínio sobre quase toda a natureza. Primeiro, com o auxílio de maiores recursos de variado comércio entre as nações e família humana. A família humana, pouco a pouco, se reconhece e se constitui como comunidade do mundo inteiro. Por isso, muitos bens que o homem aguardava antigamente, sobretudo de forças superiores, hoje já os consegue pelo trabalho próprio. É verdade. Só que as relações precisam ser mantidas de forma pacífica, ordeira, justas. O Papa Paulo VI, na ONU, diz: a igreja não deseja a paz a qualquer custo. A igreja deseja a justiça a qualquer custo, porque a paz é fruto da justiça. O desenvolvimento dos povos é fruto da justiça, é fruto da verdade. Não pode haver paz se reina a injustiça, a opressão, a mentira, a corrupção. E o pecado gera todo tipo de corrupção, de governos totalitários, de crimes, de horrores. O que está no fundo de toda a desordem humana, de toda a evolução das paixões desordenadas que gera guerra, conflito, fome, desgraça? O pecado. O pecado. O pecado. O homem que foi criado no seu estado natural puro, perdeu por conta do pecado
Só que o homem, o novo Adão, o Cristo, veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar, para nos dar acesso ao céu e à vida eterna, para que as relações justas imperem no nosso mundo. E nós, Igreja Católica, devemos contribuir, falar, gritar. Vemos uma perseguição ao cristianismo. Olha a Nicarágua, até os fundos de pensões dos padres idosos foram caçados pelo Daniel Ortega, amiguinho do presidente da República. Freiras perseguidas, conventos fechados, missas proibidas, bispo preso e condenado a 26 anos de prisão, padres presos, seminaristas presos, perseguição ao cristianismo, crítica ao cristianismo, comunismo ateu, comunismo satânico que ainda teima em reinar. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa falar, a igreja precisa contribuir com o amor, com a misericórdia. Não se vence uma guerra com uma guerra. Ou se vence com a guerra do amor, da justiça, da verdade, da martiria. Por isso que temos que evangelizar a todos, para que os soberanos desta terra não se achem deuses, mas se dobrem ao único Deus verdadeiro. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amado, espero ter contribuído. Não dá para ler todos os números, não dá para discorrer sobre todos os detalhes. Leiam o documento. Evidenciem a fragilidade de Janailton e rezem por mim. A igreja no mundo de hoje. Alegrias e esperanças. Lá no ano 65 e agora no ano 2023. Uma pergunta, católico, você está animado? Está disposto? Como está a sua catolicidade? Eu espero que ela cresça, que ela aumente, que ela alegre-se por esta partilha, porque é a fé, é o Cristo nas nossas relações que dará a liga e nos apontará o caminho seguro e correto. Um beijo no coração, mãezinha Mário, mãezinha Alex, Adelso e todos os outros casais que eu já esqueci o nome. Beijo no coração. Beijo no coração, mãezinha Sandra. Amo vocês. Não esqueçam de mim, o pobre do sítio Marrecas. Rezem por mim. Ajuda esse missionário a manter essa missão e a dar continuidade. Eu estou aqui. Se esse jumentinho puder ajudar, ele estará sempre disponível. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.